Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E aquecem as legislativas hoje com Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Olá, Ruben. E viva, Helena Pereira. Olá. Períodos de formação de listas são sempre momentos muito intensos em que se debatem lugares e futuros políticos, obviamente. Sérgio Sousa Pinto fica de fora. Vamos ouvir o secretário-geral do Partido Socialista no programa da Júlia, esta quinta-feira. O Sérgio Sousa Pinto aceitou integrar as listas. Elas foram aprovadas em Lisboa, a dele, na segunda-feira. Conhece a composição desde segunda-feira. E hoje de manhã decidiu que afinal não gostava e que queria sair, e nós temos que respeitar, é da vida, não é? Mas isso tem uma leitura sua. Ele falou comigo, explicou-me as razões. Mas, quer dizer, de uma lista que ele conhecia desde segunda-feira. Eu não vou perder muito tempo com isso. Pedro Nuno Santos, Ana, diz que Sérgio Sousa Pinto conhecia desde segunda-feira a lista, a posição onde estava. A lista foi aprovada nesta distrital. E depois, hoje soubemos que, afinal, Sérgio Sousa Pinto não quer ir nas listas na posição onde estava, na quarta posição. Tem razão Sérgio Sousa Pinto em não querer ficar neste lugar? Pedro Nuno Santos devia ter tratado Sérgio Sousa Pinto de outra forma? O que é que aconteceu aqui? Se queres que te diga, acho que isto era uma bomba ao retardador. Porque isto poderia arrebentar mais cedo ou mais tarde. Eu achei estranho que Sérgio Sousa Pinto apoiasse Pedro Nuno Santos, porque, independentemente de poderem ter uma boa relação, e Sérgio Sousa Pinto admirar a coragem de Pedro Nuno Santos, com dizê-lo em público, eles não têm nenhuma grande visão muito comum relativamente ao partido. Sérgio Sousa Pinto defende muito mais uma aliança com o PSD, por exemplo. Quando eu digo aliança, não estou a falar em Bloco Central, estou a falar em pontos. Teria muito mais proximidade com José Luís Carneiro. Teria muito mais proximidade com José Luís Carneiro ou com algum candidato dessa área. E também me surpreendeu vê-lo apoiar Pedro Nuno Santos nesse campo. Depois, eu penso que neste período todo o Sérgio Sousa Pinto não se sentiu valorizado pela direção, sentiu que as suas opiniões não contavam, que, na realidade, provavelmente ele até apoiou o Pedro Nuno Santos na tentativa de tornar o Pedro Nuno Santos mais centrista, mas isto não, quer dizer... Não resultou. Ele próprio sabia, e uma das coisas que ele elogiava em Pedro Nuno Santos era o Pedro Nuno Santos ter convicções e dizê-las, e afirmá-las, e ser, tal como Sérgio Sousa Pinto, tem convicções e diz, e afirma-as, e sempre as afirmou. Agora, isto foi tudo um processo. Parece que houve ali qualquer configuração astral que mete o planeta Urano, que é o planeta das explosões. Deve haver aí qualquer coisa, os astrólogos que expliquem, porque de facto Sérgio Sousa Pinto conhecia isto desde segunda-feira, e nisso Pedro Nuno Santos está certo, conhecia isso, até subiu um lugar. Sérgio Sousa Pinto sempre disse, criticou livremente a direção do partido, até havia imensa gente no partido a dizer mal dele, porque ele fartou-se de criticar a direção. Aliás, recentemente, com esta questão de Montenegro, a altura já dizia que a questão da empresa de Montenegro já não tinha interesse nenhum, não valia a pena estar a continuar a falar nisso, quando o PS vai falar nisso nesta campanha. E realmente, e mesmo assim, o líder, ele estava no melhor lugar que alguma vez esteve em Lisboa. E repara, Ana, obviamente quando estamos a falar de lugares mais para baixo, em que há a possibilidade ou não de ser eleito, aí surgem logo guerras e guerrilhas. O quarto lugar é mais do que elegível. Ele nunca teve um lugar tão alto como este que lhe foi dado. Eu acho que ele se sentiu, acho que o Sérgio Sousa Pinto está com 52 anos, sentiu que não era suficientemente reconhecido. Queria ser cabeça de lista. Eu não sei se ele queria ser. Os amigos dele com que eu falei, eu não consegui falar com ele, eu expliquei isso de uma notícia que fiz hoje de manhã, que Sérgio Sousa Pinto, sendo o socialista mais popular, que eu acho que o socialista mais popular mais no eleitorado do PSD, sim, sem dúvida. Aliás, nós estamos a olhar para as redes sociais e todo o PSD chora a saída de Sérgio Sousa Pinto das listas do PS, que é uma coisa assim um bocado também absurda, não é? Porque não são eleitores do PS que estão a chorar, são eleitores do PSD e da AD, e que é o que se está a passar. Acho que sim, acho que existem muitas cabeças de lista, não se pode dizer que Sérgio Sousa Pinto esteja abaixo de muitas cabeças de lista que apareceram nestas listas que o PS aprovou quarta-feira à noite. Abaixo não estará, de certeza. Sempre foi eleito por Lisboa. Agora, de facto, o argumento que ele deu, e isso, enfim, isso está
sei que deu, de que não sentia... que sentia que as 3 pessoas que estavam à frente na lista, estamos a falar de Mariana Vieira da Silva, que já estive à frente, quando o Sérgio Sousa Pinto, acho que era o 7º em 24. No ano passado, sim. No ano passado. A Mariana Vieira da Silva, Miguel Cabrita e Edith Estrela, que achava que devia estar acima delas. Pronto. Agora, que isto era uma bomba que iria rebentar mais cedo ou mais tarde, iria, porque Sérgio Sousa Pinto, há 5 anos, no verão de 2020, no verão da Covid, eu fui fazer uma entrevista ao Sérgio Sousa Pinto à Assembleia da República, uma entrevista, aliás. O Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa interessantíssima, muito culta, que dá um gozo enorme falar com ele, ele é de facto uma grande cabeça, nisso é completamente extraordinário. Mas nessa já se mostrava que ele estava, eu acho que Sérgio Sousa Pinto estava farto. Ele estava farto. O título dessa entrevista era que desilude-me imenso ao olhar para a bancada parlamentar do PS, sinto uma grande tristeza. Se não era tristeza, era um sinónimo de tristeza. Portanto, há 5 anos, ele já se sentia um peixe fora d'água. Passaram 5 anos, eu acho que ele já não se sentia... Aliás, muitas das últimas recentes afirmações de Sérgio Sousa Pinto eram aproveitadas das redes sociais do PSD. Ele próprio dizia, Deus queira que o PS não ganhe as eleições com a esquerda, ou seja, não que haja ali uma maioria de esquerda no Foi por isso que eu sempre achei muito estranho o apoio dele a Pedro Nuno Santos. Eu acho que ele em 2024 apoiou Pedro Nuno Santos porque não quis apoiar o candidato António Costa. Eu acho que foi isso. Ele apoiou Pedro Nuno Santos porque não quis apoiar José Luís Carneiro. Que era o candidato António Costa, sim. Acho que foi mais isso. Do que apoiar, mas eu desejo de apoiar Pedro Nuno. Mas ouve lá, eu recordo-me de um texto, Sérgio Sousa Pinto fez um texto no Expresso a anunciar o seu apoio a Pedro Nuno Santos e falava em mudar de página. Era um apoio muito entusiástico. Mas é que houve coisa que Pedro Nuno Santos nunca escondeu. Mas depois eu acho que também ele não se sentiu mimado como, por exemplo, Francisco Assis, de quem ele é próximo, e acabou por, se calhar, ser mais ouvido por Pedro Nuno Santos, e Sérgio Sousa Pinto nunca teve esse ascendente junto de Pedro Nuno Santos, eu acho que isso contou muito. Eu acho que o facto de não ser ouvido, eu acho que isso contou muito, muito, muito nesta decisão. Ele sente, mas agora que aparece no momento do pior momento possível, que é o momento, enfim, estamos a meia dúzia de dias da campanha eleitoral começar, ou melhor, podemos dizer que já estamos em plena campanha eleitoral. Vimos aquela cena do governo ontem no Bolhão, foi uma cena de campanha eleitoral absoluta. Não falámos sobre isso, portanto, mas sim, sem dúvida. Agora, acho que isto estava escrito nas estrelas, como diria um famoso autarca deste país chamado Pedro Santana Lopes. Helena Pereira, passa boa imagem ao país o facto do PS internamente não se entender na formação de listas? Olha, primeiro acho que eu resumiria isto como... Isto parece uma birra. Não encontro outra palavra para dizer isso, para descrever... Portanto, sai pior Sérgio Sousa Pinto do que Pedro Nuno Santos sai os dois, mas primeiro Sérgio Sousa Pinto. É verdade que ele já sabia da formação da lista e, mais do que isso, não foi à reunião da Comissão Nacional, na Comissão Política que aprovou as listas. Isso Sérgio, que foi ontem à noite. Sousa Pinto é um deputado relativamente jovem, mas que conviveu com alguns dos políticos mais experimentados, como Mário Soares, que admirava muito e tem tido o discurso ao longo dos últimos anos de que a bancada parlamentar do PS e o partido perdeu a qualidade, os quadros que tinha antigamente, e é um homem que defende muito o valor dos partidos e as virtudes do sistema partidário como a gente o conhece, numa altura em que há tantas críticas, não é? E, portanto, fico chocada por Sérgio Sousa Pinto nem sequer ter dignado falar, não é perante o líder, é perante o partido, porque é uma pessoa com responsabilidade, eu acho. Portanto, acho que ainda é pior, acho que o que ele faz, a forma como ele se comporta em relação ao partido, acho que até é mais grave. Eu acho que ele já me mostrou, até com essa entrevista que eu citei
Ao dizer, Ele acha que as pessoas não têm certo qualidade. desprezo pelo partido. Ele tinha um desprezo pelo partido. Pronto, ele... Um partido que Ele é um homem. foi virando mais para a esquerda e foi perdendo algum Eu acho que centro. nem é uma questão de esquerda. Eu acho que tem mesmo. Nesse aspecto, não acho que seja uma questão de esquerda-direita, porque não me parece que uma É de grande quadros. parte É de quadros. é o nível dos quadros. Ele acha-se acima Dos restantes. de De uma boa parte dos restantes. Exatamente. Acha que sim, e acha que o partido e que é muito, enfim, não é tão bom. E eu penso que tem a ver com isso, e isso também, mas pronto, lá está, aqui há um lado também, sei lá, se tivesse sido mais mimado, às vezes a política é como outras coisas quaisquer. Também quem é que é o partido que não tem problemas de quadros hoje em dia, não é? Ou seja, que tem... Sim, não é só o PS. que tem os melhores quadros nesta conjuntura. Eu acho que, pronto, especialmente nos históricos, vemos essa degradação daquilo que era a realidade dos deputados de há uns anos e dos candidatos a deputados de agora. Mas também, às vezes, quando falamos nisso, também idealizamos um passado, não é? O passado é sempre magnífico, é maravilhoso, é extraordinário. Eu não sei porquê, mas os passados são sempre bons. são sempre cor-de-rosa, os presentes são sempre negros. Porque se formos ver o que escrevíamos há 20 anos, era sempre negro relativamente a 1976. Epá, para isto, confesso que percebo que há muita gente da sociedade civil que não se mete na política como se meteu em 1976, 1980. Não outros tempos. Porque, por variedíssimas razões, porque em 76, em 80 ainda havia uma ideia de combate e de combater. Combater por uma ideia. É uma ideia que se foi perdendo. Sim, foram muitos anos de ditadura. Era normal que as pessoas quisessem ter uma posição ativa pós Estado Novo. Agora as coisas perderam-se, obviamente. Olha, Ruben, mas ainda indo ao Pedro Nuno Santos, isto é parte do Sérgio Sousa Pinto. Agora, o balanço, o que acontece é, numa altura em que o PS fecha as listas e devia estar aqui a puxar pela qualidade das pessoas que foi buscar, claro. ou pela campanha, o que se verifica é não só terem este problema, que realmente é mau, como afinal também a grande capacidade mobilizadora de Pedro Nuno para formar estas listas, meu Deus, foi só o Fernando Araújo, o cabeça de lista do Porto. Quem é que ele foi buscar de novo ao fim do ano? Eu acho que estas listas demonstram que a pouca crença no PS, as pessoas acreditam pouco. Quem é que se juntou, quem é que se está a juntar agora ao fim do ano ao PS? E não tens mais ninguém a não ser aqueles que já estavam lá, e menos, porque uns já saíram, como Sousa Pinto, Fernando Medina. Eu acho que são umas listas muito aparelhísticas, com muita gente do aparelho, mas isto também, ou seja, Pedro Nuno também está... isto significa que Pedro Nuno controla e vai continuar a controlar o aparelho. Lá está. E depois, no dia em que for preciso discutir quem sai ou quem fica, a sucessão, o aparelho está controlado. Veio uma limpeza toda. O aparelho está controladíssimo, e estas listas reforçam essa ideia. Sim. Completamente. De facto, faltam mulheres. Eu sei que algumas das dirigentes socialistas são hoje candidatas a câmaras. Estamos a falar da Ana Mendes Godinho, claro. ao Senador Leitão, a candidata também Ana Brunhosa. Exato, Câmara de Coimbra. Bem, a cena de Coimbra também foi uma coisa que não lembro ao diabo. De repente não havia candidato para Coimbra, para uma cidade enorme como Coimbra. E que o PS até estava o habituado PS a governar. Vai mesmo de escanteão. Vai de escanteão, é tipo, é chamada do 118 ou 115 ou 112, vai de urgência para Coimbra. E a cabeça de lista de Braga desaparece. E depois o nosso das listas. A cabeça de lista, Isabel Estrada Carvalhais, era até à terça-feira à noite o número 1 por Braga. Depois José Luís Carneiro disse que não aceitava Coimbra. E que só aceitava Porto ou Braga. Isto depois são coisas que ninguém consegue perceber fora dos partidos. Enfim, porque é que não há de aceitar? Luís Carneiro é de Baião, Baião é do distrito do Porto, já não é, mas não é de Braga. Braga, quer dizer, a não ser que eu esteja aqui muito errado em termos de geografia. Enfim, foi o que foi. Parece-me que ser cabeça de lista por Coimbra é uma coisa altamente digna. Não me parece que haja qualquer problema
principalmente se não se é natural de Braga, que era o caso da Isabel. A Isabel de Estrada Carvalhais não era natural de Braga, era natural de Angola. Deixem-me dizer-vos que vocês estavam muito divertidas a falar de listas e, portanto, hoje cedemos um bocadinho, mas foi por uma boa causa. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. Beijinho, até amanhã. As listas do PS são sempre uma animação. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.